O Fortaleza foi eliminado da semifinal da Copa do Nordeste, né, quando perdeu para o seu maior rival no Clássico Rei, o Ceará, por 3-2, né? O Fortaleza, alguns atletas e o próprio treinador Vojvoda deixou assim, nas entrelinhas que não gostou da arbitragem, mas até agora eu não vi o Fortaleza, os jogadores do Fortaleza, né, exceto o Galhardo, que assume a culpa de ter sido expulso, pede desculpas à torcida, né? Ele que fez uma verdadeira besteira, uma grande besteira no jogo de semifinal, né? Um jogador que havia levado cartão amarelo ainda no banco de reservas, né? E aí, para mim, o erro não é só do Galhardo, né? Claro que a culpa também é do Galhardo, o erro do infantil, né? A besteira que foi feita é do Galhardo, mas também o treinador, o Juan Pablo Vojvoda, foi muito passivo. E ele foi muito passivo quando ele tem um jogador que está no banco de reservas e leva cartão amarelo. Então, o Vojvoda precisa entender que esse jogador, num jogo que é clássico, o jogo está quente, e ele coloca esse jogador no segundo tempo, ele também tem a parcela de culpa na expulsão desse atleta. Primeiro, por ter colocado esse jogador. Segundo, por ter faltado autoridade, porque o banco do Fortaleza estava uma verdadeira bagunça. Né? O banco do Fortaleza, durante todo o jogo, uma verdadeira bagunça, jogadores muito nervosos. E outra coisa, a arbitragem não foi uma arbitragem perfeita, mas os lances capitais, né, os lances decisivos, o gol impedido do Fortaleza, que seria o gol de empate, estava impedido, foi acertadamente, né, assinalado, então estava impedido. De fato, a diferença é muito pouca, mas estava assim impedido ali naquele lance. O lance do pênalti do Eric, que o VAR que avisou, né, que o ato de vídeo que pegou o lance, né, no campo, certamente passou batido. Também o VAR acertou. Um lance difícil, um lance complicado, mas que o VAR conseguiu verificar. Ou seja, então o Fortaleza está querendo culpar, né? A gente vê aqui, inclusive, uma fala do Benevenuto, né, que reclama da, da arbitragem após a eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste. Horrível, né? Segundo o Benevenuto, horrível. Agora o Benevenuto também poderia dizer, ó, nosso time também se comportou de modo horrível, de modo banana. O time do Fortaleza, né, o Ceará, uma grande equipe, terceira vitória no confronto na temporada, mas o Fortaleza também tem que assumir a culpa do péssimo futebol, né, da maioria dos jogadores. Poucos jogadores fazendo a diferença no jogo, né? Poucos jogadores querendo, de fato, fazer a diferença. Um time, assim, a gente pode destacar, que eu destacaria que fizeram uma boa partida, que se apresentaram ao jogo. O Lucheiro, né? O Lucheiro que marcou um dos gols, né? O Hércules, apesar de não estar assim, muito bem na partida, mas tentou buscar o jogo o tempo todo. O Caio Alexandre foi um leão, né? O Caio Alexandre o tempo todo brigando, voltando para marcar, tentando sair para o jogo. Foram os comportamentos que eu vi de quem queria vencer. Agora, o resto do time, a grande maioria apática, acomodada com o resultado. E lembrando mais uma vez, o Ceará fez um grande jogo, mas o Fortaleza precisa parar de jogar a culpa na arbitragem e assumir os seus erros, né? Assumir a sua apatia. E outra coisa, já assim, algum sinal de alerta tem que ser ligado no Fortaleza, porque na Libertadores o Fortaleza foi eliminado. Mas o grande problema é como você foi eliminado. O Fortaleza perdeu as duas partidas, perdeu pênaltis, ou seja, é um time que em 2022, um time frio, que quando decidia, vencia, né? Não à toa, venceu a Copa do Nordeste, venceu o estadual, passou na primeira da Libertadores, na primeira fase, estava na lanterna do Brasileirão e quando precisou, teve força suficiente para arrancar na competição e voltar a ser protagonista nessa temporada, né? Já falhou na Libertadores, no momento decisivo ali, falhou, pipocou, o time pipocou, e agora na Copa do Nordeste o time foi eliminado de uma forma pífia, sem reação, um time muito apático, que nem de perto parece esse Fortaleza que vem aí dos últimos tempos. Ao invés de dar a culpa para a arbitragem, o Fortaleza precisa observar, destacando com o seu elenco, com o seu time, né? E com seu o Voivoda precisa ser cobrado. O Voivoda precisa ser cobrado porque o Voivoda estava muito apático, foi muito apático
nessa semifinal da Copa do Nordeste. O treinador ficou de forma muito passiva, demorou, na minha opinião, a fazer as intervenções. O time estava mal, né? Assim, o Pikachu entrou muito mal no jogo. Agora, o Moisés foi uma boa intervenção, poderia ter entrado antes, né? Poderia ter entrado antes, inclusive o Moisés jogou muito, né? Foi o jogador assim que ofereceu mais, talvez, possibilidade de criar alguma jogada, né? De conseguir o empate na partida. Mas é isso. Então, o recado ao Fortaleza: para de reclamar de arbitragem e olhe para os próprios erros, né? O problema do Fortaleza não é arbitragem. O problema de Fortaleza é interno. Precisa entender o que está acontecendo. Mas e você, torcedor? Qual a sua opinião? O que você acha que aconteceu com o Leão do PC? Será que o time já está de salto alto, né? O time acha que pode ganhar os jogos antes dos jogos? O que está acontecendo com o Leão do PC? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? É sempre muito importante. Aproveite também, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1. Aqui não tem empate.